Olá, gente querida, príncipes e princesas, tudo bem aí? Olha, aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. A palavra de Deus traz equilíbrio, traz moderação, traz ensinamentos assim indispensáveis para o dia a dia, mesmo que tenham sido escritos tantos anos, Deus preservou até hoje para o nosso bem. Isso é incrível, isso é tremendo, muito necessário para nós, mais atual do que o jornal de amanhã. Eu vou ler hoje no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Por que eu falei Eclesiastes? Porque existe o livro Eclesiástico, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Salomão aqui deveria estar depressivo já no fim da vida, o peso dos erros que ele cometeu, arrumou muitas mulheres ímpias, idólatras, que o induziam a pecar diante de Deus. Então, ele escreveu essas coisas já na velhice aqui, já cheio de experiências, cheio de decepções, desilusões. Então, ele está dizendo aqui: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam o seu coração. Então, no sepultamento, a gente vê no velório, as pessoas param para refletir. Abaixam a cabeça, olham assim para aquela pessoa que está indo embora definitivamente e tem uma reflexão sincera. Agora, quando tem banquete, a maioria é falsidade, está ali só por interesse e enche a barriga e se diverte como se não houvesse amanhã. Então vamos lá. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Também não sei se o coração fica melhor demonstrando tristeza. Às vezes a gente não consegue disfarçar a tristeza. Então eu lembro, depois que eu sepultei meu filho, eu tive um casal, né? Então tem a menina ainda. Quando meu filho foi embora, minha vida não foi mais a mesma, nunca mais. A gente faz terapia, a gente faz oração, mas é um pedaço que vai embora e a gente não consegue esquecer daquele filho, sabe? Pode ter 10 filhos, 20, mas nenhum substitui o outro. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Verdade, né, gente? Do tolo a gente não aproveita nada, a gente só quer distância, na verdade. Aquela pessoa fútil, vazia, que não tem compromisso com nada. Haja paciência, misericórdia. Aí vamos lá. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Isso também é indiscutível, né, gente? A pessoa oferece uma coisinha, pronto, todo mundo cala a boca, todo mundo finge que não vê o sofrimento de alguém, a covardia de alguém, e isso é horrível. Quem tem esse tipo aqui de fraqueza, misericórdia, é melhor ter partido do que virar isso. Então vamos lá. Ele diz aqui: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Gente, quantas pessoas maravilhosas, inteligentes, íntegras, se apaixona por uma pessoa com transtorno de personalidade. Uma pessoa que nunca se arrepende, uma pessoa que nunca está errada, uma pessoa que ainda
faz você pedir perdão por um erro que ela cometeu, mas não. Tudo que ela comete foi porque você quis, foi porque você que provocou. E aí você começa, chega uma hora que você fica, ó, perturbadinho das ideias. Você começa a duvidar de você mesmo. Então, é isso aqui, Salomão entende disso muito bem. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no meio dos tolos. Olha, quanta coisa consertou minha vida, sabe? Isso tudo aqui que eu sempre li, eu refletia, meu Deus, tudo eu quero resolver no grito, tudo eu quero ir para o confronto, e se eu continuasse daquele jeito, o que ia acontecer? O meu fim seria muito rápido e seria muito triste. Então eu entendi por que Deus demora a irar-se com o pecador, com aquele que escarnece do nome dele, com aquele que não tem o menor compromisso com ele. Então eu entendi que se nós temos a mente de Cristo, eu também estava completamente errada no meu modo de ser e de agir. Irando, xingava, devolvia na hora, não levava desaforo para casa e achava que estava certa e é isso mesmo e vamos que vamos e vamos lá, né? Era tudo errado. Então, não é isso que Deus quer de nós, não. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Verdade, passou, sabe? O que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado, tá feito. Não adianta ficar remoendo o passado, ficar pensando, poxa, se eu tivesse casado com fulano ao invés de ter casado com cicrano, poxa, se eu tivesse feito a faculdade tal no lugar dessa que eu fiz, poxa, se eu, sabe, tudo isso é bobagem, porque ficou para trás. O que interessa, daqui para frente, vamos acertar. Foi o que eu fiz há 40 anos atrás. Eu vou fazer uma aliança com Cristo, sabe? O pastor que me chamou no gabinete e colocou assim diante de mim as coisas. Pensa se foi para isso que Deus criou você. Se foi para você virar essa pessoa aí. Qual é a vantagem de ser o que você está sendo? Tudo isso eu refleti. E hoje eu faço a mesma coisa com as pessoas. Eu chego e coloco diante delas qual é a vantagem de ser assim. Então, quem é sábio pega a visão e muda de vida e melhora e viram meus amigos. Mas os tolos, quem a Bíblia chama de tolo verdadeiramente, vira meu inimigo. Se sente ofendido porque eu coloquei a verdade ali. Se você continuar nesse caminho, você vai quebrar, você vai se dar mal. Lá na frente, isso não vai ter valido a pena para você. Então, as pessoas começam a ficar com raiva. São pessoas com transtorno de narcisismo, que nunca reconhece erro, que, sabe, quer aplausos o tempo todo. E eu não nasci para isso. Deus não me fez para ficar aplaudindo tolices. Então, gente, é isso. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que não permita o caos social na nossa nação. Vamos pedir a Deus pelos cristãos, as famílias, tantos órfãos, sabe? Partiram só apenas por causa da fé, como antigamente os reis de Roma faziam, Babilônia, né? Egito, enfim, aqueles países orientais lá do Oriente Médio, né? Fazem a judiação, não tem liberdade de expressão, não pode falar nada. Acabei de falar uma palavra que também já não pode mais,
tá muito chato de viver, mas não posso mais pensar que desviver é a solução. Eu só posso pensar daqui para frente que Deus está no controle de todas as coisas e quando chegar o tempo que Ele escreveu para mim, então eu vou partir em honra e eu vou estar nos braços do Pai, certo? Então vamos orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor. Eu sei que Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Tu estás no controle dessa vida que tem te buscado de coração sincero e está desanimando, que não vê saída, porque não sabe mais o que fazer, Senhor. E pensam que a solução é desviver, Pai. Entra com providência, Senhor. Dá paz nesse casamento, Senhor. Dá a solução. Ensina-nos a contar nossos dias, Senhor. Em nome de Jesus. Que possamos andar na Tua luz, na Tua sabedoria, no que o Senhor deixou escrito aqui para nós. Pai, cuida das nossas crianças, Teus servos pelo mundo afora, Senhor, que têm sofrido perseguição. Pai, as crianças que estão perdendo os pais só porque Te serviram e lá na frente também não vão querer saber de Ti, se tornarão pessoas amargas, ruins, doentes na alma. E Te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para lidar com essas pessoas tão difíceis. Perdoa nossos pecados por omissão, por covardia, por dar lugar à tristeza, à deprê, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu Te peço, amém. Então, gente querida, mais uma vez, muito obrigada e Deus te abençoe.